assunto é com Murilo Rocha. Pronto. Agora sim, agora me satisfez. Obrigado. Aqui, olha, a gente tem muito assunto para falar. Eu queria comentar também com o Orion, a quinta-feira é difícil, talvez a mais difícil para o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Desde que ele deixou a presidência. Mas como a gente trouxe as reportagens trazendo esse balanço, Orion, da vinda do Lula e dos ministros, queria ouvir sua primeira impressão, assim, do dia de ontem, do evento do Minas Centro primeiro. Bom, seja como for, foi um dia histórico. Bom dia a todos vocês, espectadores, ouvintes também, né? É um prazer estar aqui de volta. E agora com o Murilo, não se preocupe com isso, carnaval é passageiro, entendeu? Tudo volta depois à normalidade. Mas foi um dia histórico, sim, para Minas Gerais, porque finalmente, né? Aconteceu o tão esperado encontro entre Zema e Lula, 1 ano e 38 dias após a posse do presidente, né? E os dois devem ter percebido que sem esse diálogo, sem essa interlocução, não podem fazer nada, muito menos para nós mineiros, né? E o assunto que a gente viu ali que é mais urgente, que depende desse entendimento, é a questão da dívida de Minas Gerais, essa renegociação aí de 160 bilhões de reais de Minas com o governo federal, e que só pode ser, o Zema deve ter percebido também que não existe, como ele, ao contrário do que ele disse, que o único projeto possível seria o regime de recuperação fiscal. Ao contrário disso, percebeu ao final que o entendimento por meio de um encontro de contas, né, do governo federal com o governo estadual, com federalização de empresas estatais, é o caminho que está sendo traçado e que deve ser viabilizado. E mais importante também, tão importante quanto isso, é que o encontro de Zema e Lula, a convite do próprio presidente, permitiu que o governador descobrisse que a aproximação é possível e que esse encontro não trouxe risco para nenhum deles, seja de ordem pessoal, política, ideológica, seja como for. Quer dizer, não há motivo para que ninguém saia maior ou menor disso. Então, foi uma primeira oportunidade, embora com atraso enorme, institucional enorme, mas que também é um aprendizado, pode ser que traga uma solução rápida aí. E pelo que foi dito ali, após o carnaval haverá encontros mais, digamos assim, frequentes mesmo? Mais frequentes e também mais positivos na direção dessa solução. E aí, Murilo? Eu vou puxar para esse último aspecto aí que o Orion falou, e essa foi uma impressão que eu tive também, que foi aquele encontro para desfazer alguns quase que mitos, assim, que a impressão que dava é que o Zema achava que o Lula mordia, né? Assim, que encontro com o Lula faria muito mal para a imagem dele. Dava essa impressão que o governo de Minas evitava esse encontro com medo de ser cooptado ali ou de causar uma impressão ruim para os seus seguidores, para os seus eleitores, né? E ao final do encontro a impressão é que todo mundo ficou satisfeito. O Zema até gravou um vídeo depois para falar desse encontro, falar que foi positivo, falar de diálogo, né? Falar que foi muito bem-vindo o presidente. E o Lula também entendendo aí como é importante essa entrada em Minas Gerais. Ele estava em dívida, né? Ele sabe da importância de Minas Gerais, ele estava em dívida ali com os prefeitos, os parlamentares que o apoiam, né? Os pré-candidatos aqui à Prefeitura de Belo Horizonte, todo mundo estava ansioso por essa visita do Lula. E é impressionante como ele mobilizou até também algumas figuras que estavam meio sumidas ali na plateia, né? Tinha Fernando Pimentel, tinha Hélio Costa, tinha Saraiva Felipe, ou seja, o Lula ainda reúne essa turma toda, mas achei muito positivo acho que é um dos destaques, esse entendimento aí de Zema e Lula. Não viraram grandes amigos, mas entendendo aí, principalmente o governo de Minas entendendo que não dá para caminhar sem uma boa relação com o governo federal, né? Projetos fundamentais e, como o Orion disse, a dívida de Minas. Só como é um evento, geralmente ele é muito amplo, né? Ontem ele trouxe 7 ministros, todo mundo falou. Ainda ele deu 2 entrevistas para veículos locais, então as informações ficaram muito dispersas. Uma informação importante que foi veiculada aí, a questão da 381 que a gente já falou, que o Lula falou que caso o próximo leilão que deve ocorrer no segundo semestre não saia, leilão para concessão e duplicação da BR-381 entre BH e Governador Valadares, ele recorreria à engenharia das Forças Armadas, não deixou muito claro como isso seria, mas falou isso. E uma outra informação importante é que há uma intenção do governo para facilitar, para esse leilão ocorrer de forma mais tranquila e ter interessados, é desmembrar o trecho entre Belo Horizonte e Caeté. Esse trecho o governo federal assumiria, já faria duplicação por conta própria, ou seja, ficaria de fora do leilão
esse trecho entre Belo Horizonte e Caeté. Essa informação, claro, tem que ser confirmada, né? O governo tem que oficializar isso, mas foi uma das informações aí ditas nessas várias entrevistas e no evento, ou seja, vai desmembrar, né? Para facilitar essa entrega desses quase 300 quilômetros entre BH e Valadares, eles tirariam esse trecho entre Belo Horizonte e Caeté. Quem faria essa obra diretamente seria o governo federal com recursos próprios, enfim, e colocaria no leilão esse trecho de Caeté a Valadares. No entendimento do governo, isso facilitaria esse leilão do segundo semestre, que até então, né, nos leilões anteriores, não existiram interessados, ninguém apareceu interessado nessa obra. Mas eu acho que o grande balanço aí, voltando ao tema principal do encontro, é essa impressão boa que deu e o tom correto também, né, Orion? Eu acho assim, tanto do discurso do Zema, que eu acho que foi um discurso com as palavras certas, fez as né, reivindicações que tinha que fazer no tom certo, deu os recados que ele achou que tinha que dar, mas também mostrou estar aberto, e o presidente Lula no mesmo tom. Quem saiu um pouquinho desse tom foi o ministro Alexandre Silveira, que esse sim deu umas alfinetadas no governador Romeu Zema, mas assim, aí já foi mais pro final, né? No principal, vamos dizer, acho que também houve um acerto aí nos tons dos discursos, tanto do presidente Lula como do governador Romeu Zema. E aí caiu na conta do ministro que é de Minas Gerais, Alexandre Silveira, é de um partido que está aqui em Belo Horizonte apoiando o governo Zema, que é o PSD, mas o ministro se colocou numa posição crítica, né? Até porque ele faz uma boa interlocução com o governo federal, já que é ministro, e também com o presidente do Congresso Nacional, e colocou alguns pingos nos is na colocação de Zema a respeito da dívida e da condução da dívida. Zema disse, por exemplo, que o único projeto viável de renegociação da dívida ou de solução para a dívida seria o regime de recuperação fiscal. A adesão de Minas a um regime que impõe sacrifícios enormes, como sabemos, na questão do congelamento de salários para o funcionalismo, venda de empresas estatais, e o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, já demonstrou isso por meio de uma interlocução com o presidente da Assembleia, que é possível uma fórmula menos drástica, menos desastrosa para Minas Gerais, preservando seus funcionários, preservando o patrimônio de Minas Gerais e buscando a solução pelo diálogo. Então, o Alexandre Silveira fez esse papel aí mais crítico, né, na questão das vacinas também, porque Zema fez essa aproximação, mas dias antes, domingo passado, ele fez um vídeo, né, em que ele tentou sinalizar, demarcar o seu território a respeito da vacinação. Então, ele buscou os campeões de audiência aí das redes sociais do campo da direita, né, o senador Cleitinho, o deputado federal Nicolas Ferreira, para fazer coro ali com eles na questão da vacinação. Um vídeo impróprio, inadequado e até irresponsável, à medida que nós estamos à véspera, estava naquele dia às vésperas da reabertura do ano letivo e também às vésperas da entrada do carnaval aí, que está acumulando milhões de pessoas em Belo Horizonte. Então, foi desnecessário. O Zema apanhou muito por causa disso, não só do ministro Alexandre Silveira, como de outros ministros da Saúde, a ministra da Saúde, Nízia Silveira, e o ministro da Educação, o Camilo Santana, pontuando a importância que tem a vacinação e a importância que tem esse cuidado para as crianças. Até porque todos que estamos aqui, inclusive o governador, o senador, Cleitinho, o deputado federal, se estamos aqui hoje é porque cuidamos de nossa saúde lá na nossa infância e vacinamos contra as várias outras doenças que estão umas erradicadas e outras ainda ameaçando a humanidade.